Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu ligar aqui meu vídeo. Vamos aguardar o professor Roberto Bezanini chegar e os demais para começar. Ok. Vocês vão optar pela apresentação do vídeo que eu enviei anteriormente? Eu recebi um e-mail dizendo que tinha essa possibilidade, né? A escolha vai ficar para o professor, ele, o moderador que vai decidir, mas vocês também Ok, podem ficar à vontade para apresentar o slide, caso não queira que eu apresente o vídeo. tá bom. É um desafio bater os 8 minutos. Por isso que eu perguntei sobre o vídeo, porque o vídeo eu gravei algumas vezes para poder conseguir bater os 8 minutos. Então, é o meu único receio de eu apresentar ao vivo e não bater os 8 minutos. Eu cheguei a assistir os vídeos de todos já. Eu acho que só o único artigo que vai ser apresentado nessa sessão que não teve vídeo anexado, então provavelmente esse vai ser realmente ao Sim. vivo usando o slide agora. Eu gravei umas 4 vezes, porque eu sempre passava dos 8 minutos, porque eu queria explicar mais. Então, foi um desafio esses 8 minutos. Mas deu certo no final. Boa tarde, professor. Não estou ouvindo. Pronto. Olá, muito boa tarde. Boa Tá tudo tarde. bem? Boa tarde. Você, Ana Maria Vitória, o Paulo Sérgio está aí. Tudo bem, olha, vamos então, soltando assim nós três por enquanto, né? Acho que sim. Então, olha, vamos dar-nos uma organizadinha nisso, Maria Vitória? Vamos. Então, vamos lá. A primeira coisa, parece que nós temos quatro participantes e um deles não apresentou o vídeo. Exatamente. E ainda Então, não chegaram na sessão, não entraram ainda. legal. E esses que não chegaram, ah, esse que não apresentou com o vídeo, nós vamos fazer assim, uma apresentação de 8 minutos, né? Então ele Exatamente. faz visualmente, né? Eu acho que é assim a regra do SEMEAD, né? Isso. Você está onde? Você está em Sergipe? Estou em Sergipe. Ei! Sou Assim, daqui, faço mestrado no programa de pós-graduação em administração. Tem um colega aqui com a gente, Paulo Diego, ele também faz mestrado no mesmo programa. Só que ele é de mas você Alagoas, está em faz aí em Alagoas. Sergipe. Sim, Você faz aí aqui em em Sergipe. Sergipe. E aí, está Exatamente. no começo, está na qualificação? Como é que você está? Estou no segundo semestre, finalizando as disciplinas. Ah, você está no segundo semestre. Isso, finalizando Legal, olha, disciplinas vai ainda. firme sim. Depois, ó. Aí tem doutorado também, não? Não, ainda não temos. Aí você vai ter depois do mestrado. Olha, te dou um conselho: você é bem jovenzinha ainda, emenda mestrado, doutorado, não para, não. É o que pretendo. Aí eu te passei, olha, eu trabalho aí, assim, trabalho assim como consultoria aí para a FATEC, aí que eu te dei o nome aí. Eu analiso os projetos de vocês aqui de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, bem no centro de São Paulo mesmo. Olha, eu te passei pois um videozinho. Isso aí é para quem está no mestrado. Não sei se você pegou. Cheguei a olhar o vídeo. Então, se uma hora você ou compartilha ou dá um like ou assiste, que ajuda a gente. Já está com 7 mil e tantas visualizações. Quanto mais pessoas, melhores, né? Agora, Sim, então, me faça pois o seguinte, que eu não anotei aqui. ok. Você tem o nome deles, por exemplo? A teoria dos jogos, quem é que vai apresentar? Alex Ribeiro.
Alex Ribeiro. Isso, está presente aqui já. Legal. O segundo trabalho, Educação Empreendedora e Metodologias de Ensino. Paulo Diego, Paulo já está Diego. presente. Isso. Paulo Diego. Então, já vamos anotando aqui. O terceiro trabalho, o trabalho em inglês, lá, Entre Skills and the Organization, Performance. Esse aqui não apresentou o vídeo. Esse apresentou. Acho que Esse é... é Não, eu que Ah, não tá bom. Ananeri. apresentei. Eu que não apresentei, Suzete. professor. É a Isso. Suzete, então. Isso. Deu problema, eu não sei o que que aconteceu, professor, que não ficou o vídeo. Tem algum problema em eu apresentar? Vai poder Seria apresentar. pode também. Silva. É, Mas eu não sei qual é a ordem, eu estava ali como primeira. Seria possível eu apresentar por primeiro, porque eu tenho aula às 19 horas, eu preciso me deslocar Tudo até a bem, universidade. Pode ser? sem nenhum problema. Ok, obrigada. Ah, a Maria Vitória, esse oi. intuição e inteligência é o que não tem o vídeo, certo? Isso, que é o de Suzete, que ela vai quer apresentar primeiro. Então, qual é o nome dele? Intuição, o artigo ou o nome da Não, não, o nome do artigo. Intuição, inteligência intuição, emocional. inteligência emocional, estado de flow e suas relações no desempenho de empreendedores em grupos Isso. de networking. É o de Suzete. Nome? Não entendi. Suzete, A Suzete. Ah, e esse do artigo inglês aqui, quem que é, então? Ananeri, não é isso? Ana Isso, Nery. competências dos intraempreendedores e sua importância para o desempenho organizacional. Isso, Ana Nery. Então, tudo bem. Então, olha, já estamos quase aqui no horário, né? Então, já vamos dando depois uma é Ana Nery Alessandra Silva, né? Então, deixa eu Isso. anotar todo Correto. mundo. Pronto. Antonieta e Ana Nery. Legal. Olha, então, pessoal, olha, todos estão presentes, né? Todos estão. Estamos. Olha, a nossa apresentação aqui é de 8 minutos. Depois dessa apresentação por de 8 minutos, eu vou fazendo alguns comentários, assim, mas assim também rapidinho por de 8 minutos, e no final da sessão que nós abrimos assim para comentários mais amplos, né? Exatamente. Então, olha, vamos dar início aqui para a nossa sessão, né? E se alguém, se os demais não se importarem, né? A professora, pois, Suzete, pois, Antonieta pediu para ser essa primeira a apresentar que ela tem aulas. Então, eu peço para a gente começar já com a professora Suzete. Bom, vou compartilhar aqui, professor. Então, vamos lá. Aparece para vocês? Bem Sim. pequenininho, tem que pôr no modo de exibição. Vamos ver se eu consigo colocar aqui como apresentação e se vai. Ah, tá, jóia. Agora Suzete, aparece. você, Não, Suzete, não, você ainda prefere que Aparece. eu. Agora tá ok. Tá. Suzete, você prefere que eu coloque no chat quando estiver próximo dos 8 minutos ou avise por áudio mesmo? Tu me avisa, por gentileza, porque eu não consigo ver aqui quando eu estou em Ok. apresentação, Vou tá? avisar quando estiver faltando São três 8 minutos e minutos? depois um. 8? Isso. isso. 8. Vamos lá. Então, é, boa noite, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui no SEMEAD, um congresso que a gente aprecia muito, né? Essa troca de conhecimentos. Eu sou a professora Suzete, juntamente com a Nilvânia, o Patrick, o Carlos Ricardo e a Sayonara, nós somos da Universidade do Vale do Itajaí e da UNOESC de Santa Catarina, desenvolvemos esse artigo que tem como título Intuição, Inteligência Emocional, Estado de Flow e suas relações no desempenho de empreendedores em grupos de network. Então, trazendo aqui um pouquinho dessa contextualização do que é cada item, né?
A intuição, os autores dizem que ela é essencial aos empreendedores, né? Principalmente na fase inicial dos negócios. E a gente tem percebido aí que existem vários estudos que estão despontando para essa temática. A inteligência emocional, então, é aquela capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções. E o estado de flow, por sua vez, é aquele estado em que você, quando começa a fazer uma atividade, você entra em um fluxo contínuo que você não percebe nem passar o tempo, ou seja, é um estado positivo, é um estado, normalmente, quando a gente gosta do que a gente faz ou se envolve no trabalho, a gente não percebe o tempo passar e de tão afinco que está nas atividades que está desenvolvendo. Então, diante desses 3 itens, nós fomos investigar se existe relação, ou seja, se a intuição, se a inteligência emocional e se o estado de flow, eles influenciam o desempenho. Quem nós pesquisamos? Nós pesquisamos empreendedores que participam de grupos de network, ou seja, fazem esse network dividindo, compartilhando conhecimentos, enfim. E a objetivo geral, então, após investigar, a gente vai analisar para verificar se existem essas relações. No artigo, nós temos toda a teoria de inteligência emocional, intuição, estado de flow, para a composição aí das nossas hipóteses. Então, a partir da inteligência emocional, que é formada com o instrumento de pesquisa que nós utilizamos por essas dimensões, a intuição por essas intuições, essas dimensões, e o estado de flow no trabalho, aqui nós colocamos se isso influencia o desempenho nós criamos alguns indicadores, tipo interagir com as pessoas, passar tempo com elas, esconder sentimentos, atenção e perceber ponto de vista, esconder sentimentos negativos, nós formulamos 4 hipóteses. Então, nós fomos verificar, primeiro, se existia essa relação positiva entre esses construtos, né? Depois, se existe uma relação positiva entre intuição e o desempenho desses empreendedores, uma relação positiva entre inteligência emocional e o estado de flow e o desempenho desses empreendedores que participam de grupos de network. A teoria diz que existem essas relações positivas, ou seja, aqueles empreendedores que são intuitivos, que trabalham a partir da sua intuição, tomam decisões, que têm uma inteligência emocional e que entram constantemente em estado de flow, têm uma influência positiva no seu desempenho. Nós vamos verificar se isso realmente ocorre nesse público investigado. Então, para isso, a nossa metodologia, nós utilizamos um questionário, já validados os 3 questionários, né? É uma pesquisa quantitativa. Fizemos todo aqueles processos pré-teste, encaminhamos para o comitê de ética, para aprovação, anexamos o TCLE, isso foi para a composição do questionário, mandamos via Google Forms, também aplicamos alguns pessoalmente nos conhecidos. A intuição, então, foi o modelo de Pretz e a intuição, o estado de flow no trabalho foi o modelo a escala de Wolff e Becker, de 2008, adaptado por Freitas, 2019. Então, claro que não foi solicitado nenhuma identificação, até mesmo porque passou pelo Comitê de Ética. Então, aqui tivemos lá o contato, nós tínhamos um banco de dados de 1.200 indivíduos, né, que participam desses grupos, mandamos para todos, obtivemos uma amostra de 214 respondentes no período de fevereiro e março. Então, aqui estão explicados todas as etapas, né, estatísticas, né, para análise fatorial exploratória, confirmatória, depois fizemos uma matriz de correlação para testar as hipóteses. Aqui nós, então, a partir de todos os cálculos realizados e buscando testar as nossas hipóteses, nós criamos, então, o teste das hipóteses, né, o diagrama de caminhos, e ele foi, o desempenho ele passou a ser uma variável dependente no nosso teste aqui. Então, no resumo das hipóteses, aquelas 4 hipóteses, todas elas realmente foram suportadas, ou seja, esses 3 minutos. temas, eles suportam, eles influenciam diretamente no desempenho dos empreendedores. Então, quanto maior
quanto mais utilizar a sua intuição, a sua inteligência emocional, entrar em estado de flow no trabalho, mais eles têm um desempenho. Aqui nas considerações finais, então, embora todas as hipóteses tenham sido suportadas, se percebeu que a maior relação entre intuição e desempenho empreendedor do que se comparar com inteligência emocional e estado de flow. Então, se percebe que esses empreendedores eles são mais intuitivos. Também alguns itens, né, como interagir com pessoas, passar tempo com pessoas, se destacaram mais do que os demais. Então, realmente o empreendedor, atividades, são diversas atividades, o estar com pessoas contribui para essa rede de network, nessa rede de contatos. Então, como sugestão, se sugere aplicar com gestores, com outros tipos de empresas, né, também pesquisas qualitativas para verificar aí alguns pontos que ficaram, até no artigo a gente destaca, né, que tiveram mais ou menos relevância, para tentar entender um pouquinho mais a fundo a percepção desses gestores, desses investigados em relação a esses temas que estão sendo estudados. Então, uma pesquisa qualitativa ela sempre traz uma maior profundidade aí e emergindo do campo novas insights e talvez até novas dimensões para acrescentar nos instrumentos de pesquisa. Então, esse foi o meu trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, é um prazer estar e me coloco à disposição para esclarecimento e dúvidas, sugestões. Muito obrigada. Acho que deu o tempo, né? Pronto. Assina-se 8 minutos. Olha, Suzete, olha, interessante pois, o teu trabalho. Parabéns para vocês. Agora eu vou te fazer pois, 2 perguntas, até nesse prazo de 8 minutos. São questões, assim, bem rápidas. Olha, eu percebi que na tua conclusão aqui, então você colocou assim, que as gestoras que relataram não ter clareza sobre os seus sentimentos eram mais propensas a assumir um papel de liderança pois, inativo. Que tipo de sentimento é esse? É o sentimento de vocação? É o sentimento de realização? Então, É que de tipo de realizar. sentimento? Porque a gente trabalhou também em alguns momentos. A Nilvane, que é uma das autoras, ela que organiza esses grupos de network, sabe? Então, ela teve essa percepção e se percebe assim que esse sentimento de liderança, de conseguir administrar tudo isso, sabe? É uma certa insegurança, às vezes até uma frustração de como lidar com tudo isso, né? É nesse sentido que se colocou nesse Tudo. aspecto. E uma segunda pergunta ainda assim. Quando vocês, assim, nessa amostra de vocês, esses empreendedores pesquisados, eles eram de vários tipos, por exemplo, empreendedor de negócios, empreendedor social, empreendedor de franquias, ou vocês não fizeram essa divisão? Não, não fizemos, mas a maioria eles são empreendedores de negócio, não tem social. Empreendedores, mas assim, de diversos ramos, porque a maioria deles são de pequenas empresas, a maioria, mas são de ramos bem diversificados que a gente não fez essa estratificação, mas não são empreendedores sociais. Não são, então são empreendedores que estão voltados para a competição. Por isso Exatamente. que E esses você grupos de colocou. networks, eles servem justamente para eles fazerem parcerias de negócios. Muitas vezes surgem até novos negócios em função dessas reuniões, mas não é nada social. É pertinente, porque está de acordo com a intuição, está de acordo Sim. ou está de acordo com assim, com a inteligência emocional. Ó, Uhum. se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a Suzete, pois esteja à vontade. Aqui dos participantes. Então, se eu acho que não, então, Suzete, então a gente volta para no final aí assim, da Professor, sessão. eu vou pedir licença. Eu Sim, agradeço aí as considerações e desejo a todos um bom evento. Não poderei ficar para a discussão final, mas sim. agradeço aí a participação. Muito obrigada, professor Roberto. Um abraço a todos.
Olha, um abraço e boa aula para você aí, Muito tá? obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Vai seguir a ordem, professor? Do Pronto, o Vitória. próximo? Então, ó, isso, vamos para o próximo agora. O próximo, então, Ana Nery está por aí. Sim, Então vamos lá, vamos ver se Estou vou sim. ela. compartilhar o vídeo. Tá. Isso. Ana Nery, você de onde que você é mesmo? Natal, Rio Grande do Norte, Ah, professor. você é do Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. Isso. Hum, Maria Vitória dos Santos, então, Só um vamos lá. momento. Hum, Só um momento. Maria Vitória ainda não está aparecendo aqui. Está carregando, não é isso? Está carregando. Não sei se dá para ficar um pouco maior, mas está no modo de apresentação, né? Sim, eu vou aumentar. Olá, Só pessoal. um Eu me chamo momento. Ana Néria Alessandra Silva. Eu sou mestre e Estão doutoranda conseguindo em ouvir? administração pela Isso, Universidade sim. Potiguar, Ótimo. localizada em Natal, Rio Grande do Norte. Autora da pesquisa em tela, desenvolvi essa pesquisa junto com outros pesquisadores, a professora Cristine Nodari, Oi, só um momento. Opa. Voltou. doutora em administração, o Fábio Silva, doutor em administração, e a Caroline Silva, também, assim como eu, mestre e doutoranda em administração. O tema da nossa pesquisa é competências dos intraempreendedores e sua importância para o desempenho organizacional, e se trata de uma revisão sistemática de literatura. Seguimos para a introdução, onde pesquisas apontam que o intraempreendedorismo está estreitamente ligado à alta performance corporativa, sendo crucial identificar os comportamentos e competências relevantes que frequentemente são mediadores para alavancar o desempenho organizacional. A partir disso e da lacuna de pesquisa identificada na pesquisa desenvolvida por Blanca 2019 e na pesquisa desenvolvida por Gordievsky em 2023, que é a relação do intraempreendedorismo e o desempenho, surgiu a necessidade em nós, autores dessa pesquisa em tela, de construir essa pesquisa. Isso porque, conforme os autores citados, há uma variedade que pode dificultar uma compreensão mais abrangente e sistemática do construto. A falta de uniformidade terminológica também contribui para a complexidade na definição e compreensão dessas competências. Exemplo disso é que as intraempreendedoras são denominadas como características do comportamento intraempreendedor ou comportamento empreendedor, e se referem aos colaboradores com este perfil comportamental. Percebam que as palavras intraempreendedor e empreendedor, elas são de contextos diferentes, mas nas pesquisas elas são abordadas dentro do contexto organizacional, e isso pode confundir, né, os pesquisadores, os alunos, estudantes, os curiosos, enfim. Então, dada a relevância da temática e em consonância com a lacuna de pesquisa identificada pelos autores Gordievsky e Blanca acerca da relação entre empreendedorismo e desempenho, a pesquisa teve a seguinte problemática: quais são as consonâncias entre as competências individuais dos intraempreendedores e o desempenho organizacional? Para responder esse questionamento, o objetivo do estudo foi examinar a literatura existente sobre as competências presentes no comportamento dos intraempreendedores, buscando identificar e sintetizar as características mais relevantes para o desempenho organizacional. Diante do que já foi exposto,
Esse estudo é justificado, tendo em vista que os estudos que abordam desempenho organizacional, assim como os comportamentos e competências dos intraempreendedores, é vasta e abrangente, o que exige dos pesquisadores da área um esforço enorme para se apropriar dos temas de pesquisa e, dessa forma, é crucial identificar as competências-chave, ou seja, as competências principais presentes no perfil dos intraempreendedores, para que as organizações possam aproveitar esses comportamentos de maneira mais efetiva. Essa revisão sistemática de literatura oferece uma síntese clara das competências mais relevantes identificadas nas pesquisas realizadas ao longo da última década. Para dar suporte teórico a esse estudo, nós citamos temas como intraempreendedorismo, competências e comportamento dos intraempreendedores e desempenho organizacional. E na tela estão os autores citados no embasamento teórico dessa pesquisa. Acerca da metodologia, a pesquisa se enquadra nos moldes de revisão sistemática de literatura, onde as diretrizes de busca, análise, aceitação, rejeição da bibliografia consultada nas bases de dados para essa revisão, seguiu as normas PRISMA, então teve todo um rigor na sua condução e implementação. As pesquisas foram feitas nas bases de dados Scopus e Web of Science, no segundo semestre de 2023 e janeiro de 2024, com recorte temporal dos últimos 10 anos, ou seja, trabalhos publicados entre 2014 e 2023. Então, a gente tem nessa pesquisa uma bibliografia bem recente. Na tela está a estrutura da pesquisa, com 124 publicações identificadas, sendo 56 da base Scopus e 68 da base Web of Science. Dessas 124, encontramos 46 duplicadas, 6 de acesso restrito e 5 em outros idiomas. No final, tivemos 67 publicações selecionadas para triagem. Destas, 15 não tinham relação com o objeto da pesquisa e, subtraindo estas, obtivemos um total de 52 publicações para leitura e análise do conteúdo. Chegamos na análise e discussão dos resultados. A pesquisa encontrou 5 competências intraempreendedores relacionadas diretamente com a alta performance corporativa, ou seja, com desempenho organizacional. São elas: proatividade, inovação, assunção de riscos, liderança e trabalho em equipe. Destas, as mais evidenciadas são inovação e assunção de riscos. Na sequência, liderança e trabalho em equipe, que emergiram nos resultados como competências essenciais, mas somente nos últimos anos têm recebido a devida atenção dos pesquisadores. Por fim, o resultado da pesquisa aponta uma relação positiva entre as competências individuais dos intraempreendedores mais citadas e o desempenho corporativo, né? Sugerindo que uma parte significativa da economia baseada na inovação do atual ambiente empresarial competitivo devem priorizar o desenvolvimento dessas competências, né? Que contribui para elevar o desempenho no contexto corporativo. Então, esse estudo ele fornece um caminho promissor para futuras investigações e intervenções práticas que podem beneficiar aí as organizações. Essa pesquisa possui 2 lacunas. A primeira é como a liderança e o trabalho em equipe podem ser determinantes para o sucesso dos intraempreendedores nas organizações. E a segunda lacuna é verificar, de forma prática, como as competências intraempreendedoras podem ser incentivadas e, principalmente, aplicadas nas organizações. Eu finalizo aqui agradecendo a presença e a atenção de todos e espero que essa pesquisa sirva de base e fomento para outras pesquisas. Me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas, sugestões e também críticas. Muito obrigada a todos. Muito bem, Ana Nery. Olha, muito bem nessa apresentado. Agora, olha, eu vou te colocar por 2 questões básicas, né? Então, você disse que no final você fez uma revisão sistemática da literatura, e na revisão sistemática da literatura, então, nós buscamos lacunas, né? Agora, quando você diz assim,
competências individuais e desempenho, pois, organizacional. E você reforça muito, pois, o trabalho em equipe. Por acaso, no teu trabalho não surgiu, assim, nenhuma necessidade de competências coletivas? Aquele que aprende a trabalhar em equipe, que é muito mais do que se trabalhar em grupo? Então, professor, dentro de todas as pesquisas, assim, dos trabalhos que foram selecionados, né, para essa revisão, as lacunas que, depois dos estudos que foram identificados, foram estes, assim, que têm relação com o trabalho em equipe, né? Então, como eu falei, a primeira é como a liderança e o trabalho em equipe podem ser determinantes. O que é curioso é que, dentro das competências mais evidenciadas, tanto a liderança como o trabalho em equipe aparecem. Porém, em segundo plano. Então, como eu citei, as mais evidenciadas, a inovação e a assunção de riscos. Mas, aí nos últimos trabalhos, nos trabalhos mais recentes, aí já estão sendo apontadas aí a liderança e o trabalho em equipe muito fortemente relacionado ao desempenho organizacional. E também é uma competência intraempreendedora, né, que foi identificado, que os colaboradores precisam para alavancar esse desempenho, né? O trabalho em equipe, que nem todo mundo também tem essa competência. Tá Então, ele bom. aparece como uma lacuna de pesquisa, o trabalho em equipe, né? Mas como, assim, como competências identificadas, ele também aparece, mas não em primeiro plano, digamos assim, em segundo plano. Olha, nós vamos deixar para a segunda parte do nosso debate. Olha, eu gostaria muito que você depois, você colocasse, se você tiver com esses dados, o que seria essa assunção de riscos por parte do intraempreendedor. E uma outra coisa também, você fez alguma relação, não sei se esse foi o foco do teu trabalho, ou se surgiu, isso, a proatividade, a inovação, a assunção de risco, liderança, trabalho em equipe, tem alguma coisa a ver com o toyotismo ou vocês não fizeram essa comparação? Não fiz essa relação, professor. O foco mesmo foi a relação das competências com o desempenho organizacional. Então, mas, de repente, é uma ideia para a gente Uma ideia. analisar. Aí cabe uma outra pesquisa, viu, professor? Não, não, sim, sim, não, porque quando você disse de competências individuais, hoje, cada vez mais, o trabalho em equipe, ele está exigindo competências coletivas, como eu te disse, mas isso, olha, vamos deixar para a segunda parte do nosso debate aqui, até para você, eu gostaria que você depois, assim, me explicasse como o intraempreendedor ele trabalha nessa assunção de riscos. Assunção de Como que é riscos. isso dentro da empresa, tá? Mas Perfeito. parabéns, assim, muito bem apresentado, tá? Então, daqui a Muito pouco a obrigada, gente volta professor. aí. À disposição. Pois não. A Vitória. Qual seria o próximo? Bem, então agora vamos para o próximo, que é o Paulo Diego. Ok, vou colocar. Boa tarde, gente. Pois. Tá aparecendo? Em Administração da Universidade Oi, Federal do Sergipe. Vou apresentar oi, para Paulo. vocês o artigo A sede de intitulado Sergipe, por favor. Educação Empreendedora. Oh, pronto. Oi, não. Posso dar play, professor? Pode... Não, não, eu só perguntei que ele é do Sergipe, então ele é conterrâneo seu aí, Maria Vitória. Então vamos lá. Não, não sou de Sergipe, professor. Eu faço mestrado junto com a Vitória. Inclusive, é uma colega que escreveu comigo esse artigo. Exato. A gente é, Ah, vocês estão juntos no artigo, aí tá vendo como se descobre? Muito bom. Ah, Vou dar o play novamente. ótimo. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Américo. Sou aluno do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Sergipe. Vou apresentar para vocês o artigo intitulado
educação empreendedora e metodologias de ensino, identificando tendências a partir de uma análise bibliométrica e da revisão sistemática. Esse artigo foi escrito por mim, em parceria com Maria Vitória Santos, Rúbia Correia, Gustavo Carvalho e Graciane Araújo. O objetivo do artigo é analisar a produção científica que aborda a relação entre educação empreendedora e metodologias de ensino. Os objetivos específicos são descrever bibliometricamente a produção científica que aborda a relação entre educação empreendedora e metodologias de ensino, identificar sistematicamente as tendências metodológicas de ensino na educação empreendedora e listar possíveis direcionamentos acerca das metodologias a serem adotadas na educação empreendedora. Constatações e relevâncias da educação empreendedora. Markovitch e Sais afirma que, diante do crescimento da demanda social pelo maior conhecimento e estímulo ao desenvolvimento de projetos voltados ao empreendedorismo, iniciativas de educação empreendedora emergiram nos últimos anos. Guimarães de Santos identifica que a educação empreendedora evoca novas formas de aprendizado e novas táticas de relacionamento, sendo considerado mais importante a compreensão desses conhecimentos do que a própria transmissão. Schaffer Minello afirma que é preciso que o aluno seja o centro de aprendizagem e que o professor passe a atuar como catalisador e facilitador, utilizando novos instrumentos e técnicas didático-pedagógicas voltados para esse tipo de educação. Metodologia do artigo. Foi realizada uma análise bibliométrica e sistemática da produção científica que aborda a relação entre educação empreendedora e metodologias de ensino. A pesquisa aconteceu a partir de dados secundários, com abordagem quantitativa e qualitativa, por ser bibliométrica e sistemática, que, quando em conjunto, resulta em um processamento planejado e sistemático. Na tabela 1, conseguimos observar o quantitativo de artigos encontrados de acordo com a Quare. Utilizamos os artigos publicados nos últimos 5 anos, que foram encontrados 3.256, e estes foram para a leitura de títulos para ser feita a seleção. Após a seleção, restaram 301 documentos para aplicação no método Prononcé. Método esse que classifica os documentos e autores mais citados, mais recentes e mais alinhados com o resumo. Diante desses novos resultados, utilizou-se o princípio de Pareto, regra 80-20, resultando em 70 publicações, por considerar que estas possuem maior relevância acadêmica. Após a leitura dos resumos das 70 publicações, foram selecionados 36 documentos para a revisão bibliométrica e sistemática deste estudo. Análise bibliométrica. A análise bibliométrica foi descritiva, elaborada a partir de 36 artigos selecionados na base de dados Web of Science, que apresentaram relação direta entre a educação empreendedora e as metodologias de ensino. Nesse sentido, realizou-se as seguintes descrições: coautoria de pesquisadores, coautoria de países, cocitação de referências, co-ocorrências de palavras-chave e revistas. Análise bibliométrica, autores mais relevantes. Os autores que mais influenciam o campo de estudo estão evidenciados na tabela 2. Análise bibliométrica, redes de coautoria. Na figura 1, conseguimos observar os diversos grupos de pesquisa e vemos que eles são bastante desconectados e soltos, possuindo pouca interação. Análise bibliométrica, redes de destaque de coautoria. Na figura 2, é possível destacar que a rede de coautoria possui uma ligação mais forte, deixando destacado alguns coautores específicos. Análise bibliométrica, redes de cocitação de referência. Na figura 3, apresenta todas as cocitações de referência, onde fica evidenciados alguns autores que têm seus estudos mais referenciados. Análise bibliométrica, coautoria entre países. Na tabela 3, é possível observar que os Estados Unidos é o país com maior produção no tema estudado, seguido por Inglaterra, Indonésia, Suécia e Malásia. Análise bibliométrica, concorrência de palavras-chave.
Na tabela 4, é possível observar as palavras-chave mais encontradas de acordo com o tema estudado. Análise bibliométrica, revistas. Na tabela 5, conseguimos identificar as revistas que tiveram o maior quantitativo de publicações que aborda a relação entre a educação empreendedora e as metodologias de ensino. Na análise sistemática, conseguimos identificar na educação empreendedora as tendências metodológicas e os direcionamentos. Conforme o quadro 1, conseguimos enxergar que as metodologias ativas de ensino são muito mais usadas nesse tipo de educação do que as metodologias passivas, pois têm uma maior eficiência no ensino-aprendizagem. Direcionamentos. Os estudos enfatizam a importância de políticas institucionais e da adaptação metodológica às realidades culturais de cada instituição e localidade. Ambientes como espaços de empreendedorismo e feiras são destacados como cruciais para o desenvolvimento do espírito empreendedor. O uso de programas baseados em desafios e jogos de simulação demonstrou ser uma estratégia eficaz para aumentar a autoeficácia dos alunos. Gamificações e simulações também surgem como ferramentas poderosas no ensino do empreendedorismo. E as pesquisas apontam que o conhecimento empreendedor e a autoeficácia podem ser significativamente aprimorados por meio dessas metodologias inovadoras. Conclusão. O objetivo desse artigo de analisar a produção científica que aborda a relação entre educação empreendedora e metodologias de ensino foi alcançado. As tendências de ensino foram mapeadas e categorizadas em metodologias ativas e passivas, evidenciando que as abordagens práticas inovadoras têm sido mais eficazes no desenvolvimento de competências empreendedoras nesse tipo de educação. Por meio da bibliometria e da revisão sistemática, pode-se garantir uma análise abrangente e estruturada da literatura disponível. E a diversidade dos países estudados proporciona uma visão ampla de diferentes abordagens e contextos culturais na educação empreendedora. Os autores mais referenciados estão destacados nas referências bibliográficas. E com isso eu encerro a apresentação. Deixo meu contato para maior informação e agradeço a atenção de todos. Muito bem, Paulo Diego. Olha, eu vou te fazer também duas perguntas básicas aqui. Teu tema, pois, é interessante. Agora, é um tema que eu acho que deve ser nos aprofundado, né? Assim, na tua opinião, por que que você acha que as maiores publicações ah, elas são dos Estados Unidos? Será que era assim, pela visão pragmática do norte-americano, que ele pensa, na verdade, mais no sucesso do que na reflexão? Por isso que eles tendem a associar as metodologias ativas, com o empreendedorismo? Então, professor, na nossa pesquisa, quando realizamos, a gente encontrou diversos países, né? E, de fato, encontramos mais os norte-americanos. Na minha opinião, particularmente, eu acredito que é devido, assim, à cultura daquele local, né? Como funciona, de repente, aquele país, aquela região. Tanto que na pesquisa nós identificamos que a cultura das instituições daquela localidade influencia muito na metodologia aplicada dentro da educação empreendedora. Então, acredito que, é, respondendo à pergunta do senhor, acredito que devido a, de repente, uma cultura local, a forma como eles, justamente esse pensamento, como o senhor acabou de falar, eu acredito que é o que torna eles utilizarem esse tipo de metodologia mais ativa. Uma outra pergunta, Paulo Diego. Você também é da área de educação? Não. Eu sou professor, É. né? Então, dentro das metodologias ativas, nós temos várias abordagens, né? Uma das principais é aquela chamada, pois, o ABP, abordagem baseada, pois, em problemas. Quando você fez a tua pesquisa, apareceu particularmente alguma metodologia dessas metodologias ativas ou você ficou no geral?
Não, a gente, quando fez essa pesquisa, a gente fez no geral. Contudo, a gente encontrou alguns estudos que, não que seja diretamente essa metodologia, mas metodologias que se assemelham, né? Como, por exemplo, metodologias baseadas em desafios, ou seja, que o aluno vai ter, são desafios que eles têm que conseguir alcançar para poder gerar, ganhar aquele, chegar ao objetivo. Então, pode ser metodologias que se assemelham. Agora, das metodologias tradicionais, né, que estão superadas dentro da própria pedagogia, assim, pela tua pesquisa, você detectou que ela não tem muita relação com o empreendedorismo. São mais as metodologias ativas mesmo. Na verdade, professor, a gente encontrou metodologias passivas, contudo, assim, sempre atrelado a uma metodologia ativa. Então, por exemplo, uma palestra que é identificada, vamos dizer que, na visão de Silva e Prats, né, eles colocam como uma metodologia passiva, mas sempre é atrelado a uma palestra, porque o aluno foi a fazer realizar alguma coisa, ou algum evento, e através disso vem a palestra. Então, as metodologias passivas realmente elas foram bem menos encontradas. Agora, só mais uma pergunta. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós temos assim empreendedorismo de vários tipos. Você se concentrou em empreendedorismo de negócios. Você não viu empreendedorismo social, empreendedorismo de franquia, ou também esses empreendedorismos entraram na tua pesquisa? Então, professor, todo tipo de ação, vamos dizer assim, como foi foco em metodologia, né, de ensino para a educação empreendedora, vamos dizer assim, que ele abarcava tudo. Então, mas, na verdade, assim, o foco mesmo que a gente encontrou foi mais voltado para negócios, né, desenvolvimento de habilidades, vamos dizer assim, habilidades cognitivas que o aluno pode ter, o desenvolvimento de querer ter uma pretensão profissional, de querer ter uma pretensão pessoal. Então, como é que o aluno respondia a esse tipo de educação? Era mais voltado para isso, né, professor? Agora, olha, vamos deixar isso depois para o nosso debate mais final. Desses alunos, teve alguns aí que relacionou com o empreendedorismo assim corporativo ou é o empreendedorismo mais por necessidade? O aluno que tem dificuldade para o emprego, ele vai ser empreendedor por necessidade. Mas deixa isso para o nosso debate Geralmente é isso depois, mesmo. dá uma pensadinha nisso. Mas muito bem apresentado, Paulo Diego. Muito Muito obrigado, bom, professor. cara. Muito boa na tua pesquisa. Agora vamos para o último. Isso. Para o O Alex artigo. Ribeiro. Isso, vou transmitir. O Alex está por aí? Deixa Estou eu aqui sim, ver. professor. Oi, Presente. Alex. Boa tarde. Não, Boa de onde você tarde. fala? De onde você está? Eu estou no Rio de Janeiro. Ah, você está no Rio de Janeiro. A tua parece que é uma tese de doutorado que você está começando. E essa Exatamente. foi Tô uma começando. pesquisa para tese de doutorado. Perfeitamente. Eu estou começando minha tese de doutorado e a tese de doutorado ela está circundando em torno do empreendedorismo juntamente com a teoria dos jogos, olhando o aspecto daqueles empreendedores que atuam em ambiente de cluster. Então, dentro do ambiente de cluster, existe uma cooperação e existe uma competição, existe uma coopetição. E, em função dessa análise toda, da necessidade de seguir adiante com todo esse aspecto, surgiu a necessidade de analisar a literatura, compreender como a literatura da teoria dos jogos e o empreendedorismo se mostra, para que eu possa, a partir daí, começar a debater, construir um referencial teórico, encontrar as lacunas, encontrar de que forma eu vou construir minha pesquisa. Mas direcionado para clusters. Ou ainda A não está minha ideia definido? na minha tese vai ser direcionado para clusters. Perfeito. Ah, tudo bem. Olha, vamos assistir teu vídeo então aí. Daqui a pouco a gente conversa um pouco também, tá? Vamos. Falou. E eu estou aqui para apresentar o artigo intitulado Teoria dos Jogos e Empreendedorismo na Administração de Empresas, uma revisão sistemática da literatura. O artigo foi desenvolvido por mim, Alex Baroni, que sou aluno de doutorado da Universidade FUMEC, juntamente com as professoras Roberta Macedo e Renata Tolentino.
Falando a respeito dos tópicos que serão abordados nessa apresentação, eles perpassam pela introdução, a justificativa, o problema de pesquisa, objetivo, metodologia, discussão e resultados e, ao final, as considerações finais. E sobre a introdução, é importante iniciar deixando claro que a teoria dos jogos e o empreendedorismo, eles são duas relações que se mostram em diversas publicações muito íntimas, buscando retratar as estratégias competitivas e colaborativas que podem existir dentro das mais variadas corporações e instituições. Como justificativa do desenvolvimento desse artigo, mencionamos três, as quais, primeiramente, a importância do empreendedorismo, a qual se mostra extremamente relevante para qualquer nação, o desenvolvimento de um país. Além do mais, a escassa revisão sistemática de literatura, escassas publicações nesse sentido, envolvendo essa interseção entre a teoria dos jogos e o empreendedorismo. Além do que, eu, como disse, sou aluno de doutorado que estou pesquisando esse tema, então havia e ainda há um interesse profundo pelo tema no qual eu venho escrevendo. Em relação ao problema de pesquisa desse artigo, expomos de que forma a teoria dos jogos estabelece relação com o empreendedorismo em pesquisas publicadas nas bases Scopus e Web of Science. Assim, o objetivo dessa pesquisa está em compreender como está organizada a literatura que aborda simultaneamente a teoria dos jogos, o empreendedorismo, ou seja, assim buscando essa interseção. Falando da metodologia que foi desenvolvida para alcançar esse objetivo, como orientado inicialmente, nos baseamos tão somente nas bases Scopus e Web of Science, buscando por artigos, tão somente artigos e não outro tipo de publicação, com buscas em inglês pelos termos Game Theory e também Entrepreneur, sendo que com asterisco ao final de Entrepreneur, porque há interesse de Entrepreneurship, que é empreendedorismo. Então, empreendedor e também empreendedorismo. O protocolo PICO foi adotado, que correspondeu a 8 etapas que iniciaram desde a organização do problema, passando pelos critérios de inclusão e exclusão, até a apresentação e interpretação dos achados. Sobre a busca booleana que foi organizada no desenvolvimento, temos aqui pela Scopus a sua busca booleana explícita, como eu disse anteriormente, pelos termos que eu havia explicitado no slide anterior, e nos Scopus também, da mesma forma, ambas escritas com a sintaxe necessária para cada uma dessas bases. E colocando a respeito do número de artigos encontrados, partimos de 242 artigos que foram localizados nessas bases. No entanto, seguindo com critérios de inclusão, critérios de exclusão, com aqueles que eram duplicados, aqueles que não eram artigos, que eram outros documentos, ao final nós atingimos 82 documentos, cujos 82 documentos foram lidos na íntegra para poder fazer o desenvolvimento dessa pesquisa. Como resultado, os artigos localizados foram divididos em 5 diferentes categorias. Então, a primeira categoria identificada foi financiamento e investimento, a segunda, modelagem e análise empresarial, a terceira, marketing e comportamento do consumidor, a quarta, inovação e tecnologia, e a quinta, estratégias empresariais e competitividade. Essas 5 categorias estão organizadas nesse slide, cuja letra é pequena, mas, na verdade, o interesse maior está em orientar que aqui nessa parte nós temos exatamente as 5 categorias aqui e com a numeração de cada uma delas, e em letras menores, cada um dos artigos presentes que foram identificados aqui através do numerador DOI. Em respeito ao aspecto cronológico das publicações associadas com o tema do empreendedorismo e teoria dos jogos, encontramos que vem aumentando o número de publicações, com diversas publicações recentes, como pode-se ver, de 2019 até 2024, inclusive em 2024, até o momento que o artigo havia sido construído, que foi no primeiro semestre desse ano, já existiam 5 artigos publicados nessa linha. Além disso, com o uso do software Bibliometrix, foi possível identificar os artigos mais citados. E o primeiro artigo identificado, o mais citado, com um total de citações de 205 dentro dessa análise que foi realizada, é um artigo muito bem conceituado que utiliza-se da teoria dos jogos no empreendedorismo, tratando especificamente de empresas e startups. Ainda sobre a discussão e os resultados, por meio também do Bibliometrix, esse gráfico nos mostra
que a relação entre empreendedorismo e teoria dos jogos expõe que a teoria dos jogos centraliza o entorno do interesse no empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo está em função da teoria dos jogos nos artigos que acabam trabalhando com essa temática. E assim nós vemos a teoria dos jogos centralizada e em seu entorno nós vemos outros termos que estão associados e entre esses termos, por exemplo, termos de interesse nos artigos selecionados, que é o empreendedorismo e o empreendedor. Em respeito às considerações finais, expomos que o resultado desta revisão sistemática de literatura coopera no sentido de permitir avançar o conhecimento na área da teoria dos jogos e empreendedorismo, porque atuamos no sentido de consolidar, de compilar essas publicações e mostrar através de uma organização por área como estão distribuídas essas publicações. Sugerimos para pesquisas futuras que outras bases de dados poderão ser incluídas para aumentar a abrangência dessa pesquisa, além de incluir novos recortes. A inclusão de novos recortes poderia ser feita, onde poderia se analisar a relação do empreendedorismo com a teoria dos jogos e um outro subtermo, e através disso encontrar um número menor de artigos para, nesse caso, não categorizar a distribuição deles, mas, na verdade, para aprofundar na discussão de cada um desses artigos que venham a surgir como resultado. E ao final aqui apresentamos as referências bibliográficas que foram apresentadas e utilizadas nessa apresentação. Obrigado. Muito bem nos apresentado, um tema bem interessante. Agora, olha, eu li nas tuas considerações, Alex, uma afirmação que eu gostaria que, se você pudesse me explicar, seria muito bom. Assim, por que que você diz nas tuas considerações finais que o empreendedorismo orbita em torno da teoria dos jogos e não o contrário? Bom, em função do que foi demonstrado por meio do uso até gráfico, foi possível perceber que, na verdade, a teoria dos jogos, quando se fala do empreendedorismo, ela acaba se mostrando como uma coisa maior. Por isso, ela concentra um número maior de ocorrências em função de outras, digamos assim, outros construtos, outras variáveis, vamos falar construto, outras variáveis no entorno, entre essas o empreendedorismo e o empreendedor. Então, são relações muito próximas no sentido de que permite a visualização dessas pesquisas, não tão somente ou de forma mais forte, melhor colocando, com foco no empreendedorismo ou empreendedor, mas a teoria dos jogos é quem domina e quem permeia toda essa pesquisa. E o gráfico, inclusive, por meio do Bibliometrix, permite a gente compreender isso, onde há uma presença maior na centralidade, a centralidade, inclusive, por meio da teoria dos jogos e essas outras variáveis no entorno. Daí eu te faria, pois, uma outra pergunta. Quando você diz, por exemplo, da teoria dos jogos, que teve sua popularidade maior, acho que em 1940, ou eu estou enganado? Foi na década de 40, acho que 44, a grande Só publicação. por aí, 41 ou 44, foi nesse período. Isso. Agora, quando você fala da teoria dos jogos, assim, no empreendedorismo, era um empreendedorismo de negócios. Por exemplo, Exatamente. assim, no empreendedorismo social, a teoria dos jogos não faria parte. Ou Não, não? nesse caso, essa colocação está até realmente explicitada no sentido de critério de exclusão, porque foram identificados alguns artigos nesse sentido, sem dúvida. E eles acabaram entrando no critério de exclusão, sendo eliminados porque meu interesse, né, está associado ao ambiente de negócios. Então, o professor está correto e nós tratamos tão somente ambiente de negócios. Tudo bem. Agora, só mais uma coisinha, que na tua pesquisa, na revisão, a revisão sistemática da literatura porque você fez, esse crescimento nos últimos 5 anos, parece que ah, a maioria das publicações elas são de 2019 para cá. O quê? Agora, por que que você atribui, assim, na década de 80, 90, não haver esse interesse entre teoria dos jogos e empreendedorismo? Você tem alguma ideia disso?
Ó, eu não tenho a ideia completamente formada sobre isso, não, mas vamos lá, algumas considerações. Eu acho que talvez até por recursos computacionais, em função dos recursos computacionais estarem mais avançados hoje e permitirem Sim, pesquisas mais aceleradas, porque a teoria dos jogos ela envolve uma matemática profunda. Então, por conta dessa questão da matemática, pode-se considerar talvez alguma coisa nesse sentido e até porque no passado tudo teria que ser feito manualmente e com o avanço da tecnologia acabou se acelerando todo esse processo e com a inclusão de softwares e eu acredito que talvez isso possa ter alguma relevância, mas eu vou até anotar esse ponto aqui que foi muito, acho que tem muita coisa que eu posso explorar nisso aqui ainda sim. analisando com esse viés. Exatamente, para a tua tese deve ser muito bom até para contextualizar isso. Muito Sim, bem, olha, olha, muito bem apresentado, Alex. obrigado, professor. Opa, agora, Vitória, deixa ela voltar aí. Oi, voltei. Olha, vamos abrir então para todos agora, né? Vamos fazer uma discussão assim mais geral, né? Olha, muito interessante nossas apresentações. Pena que a Suzete teve que sair mais cedo, né? Então, para ela, assim, eu não vou ter como deixar. E gostaria que os outros participantes também, assim, não se interagissem, assim comigo, né? Olha, eu vou começar pela Ana Nery. Ana Nery, você está por aí? Afirmo, professor, estou presente. Então, vamos lá. Uma das coisas para o teu trabalho, para o teu artigo também, isso é muito bom, é que deixou assim, quando você fala, você está falando no intraempreendedorismo ou no empreendedorismo assim corporativo. Quando você fala em assunção de riscos, que risco seria esse que o empreendedor, o intraempreendedor, não ele está sujeito? É uma questão interessante essa, professor, porque nos resultados, dentro dos trabalhos, né, que foram identificados na revisão, tem assunção de riscos e liderança de forma separada. Só que, a fundo nos trabalhos, os trabalhos que apontam a assunção de riscos como sendo uma competência intraempreendedora, ele não cita a liderança, né? Só que tem muita relação com a liderança, porque é um perfil de tomada de decisão, Então, né? Então, a tomada de decisão para o intraempreendedor, que independente dele ter um papel mais gerencial na organização ou não, se ele está à frente de algum, por exemplo, numa liderança participativa, onde os colaboradores podem é, expor as suas opiniões, há um risco nessa expressão, mas que pode ser muito benéfico para a organização, porque é ali que surgem as grandes ideias, né? Então, assumir riscos tem relação com liderança, porque tem relação com tomada de decisão, tem relação com ousadia, tem relação a pensar fora da caixa. Outra coisa interessante com a assunção de riscos é que em alguns trabalhos eles colocam como sinônimos agressividade competitiva. Então, assunção de riscos como agressividade competitiva. Então, o colaborador que tem esse perfil, ele é agressivo, mas não no sentido ruim, mas no sentido de eu vou fazer isso aqui porque eu acho que vai dar certo. E assumir aquele risco. Mas também é colocado nos trabalhos, que, claro, essa assunção de riscos, ela é pensada, ela é calculada, né? Então, assim, não é de qualquer jeito. Ah, eu tive uma ideia mirabolante e vou colocar aqui para ver se vai dar certo. Não, não é bem dessa forma. É estudado, é bem pensado. Já que o senhor falou sobre isso, eu tenho que pontuar também que esse perfil é encontrado dentro de organizações com perfil de universidades corporativas. Então, são organizações que dão espaço para o colaborador aparecer, digamos assim, né? Então, não é qualquer organização que está preparada para ter esse perfil intraempreendedor. E aí é outra lacuna de pesquisa, porque organizações que não têm perfis intraempreendedores, talvez, aí é uma questão para pesquisar, né? Talvez seja porque ela não é uma universidade corporativa. Então, organizações com perfil
de universidade corporativa dão mais espaço para o colaborador inovar, ou seja, ter ideias, exprimir, colocar para fora as suas opiniões, ter essa ousadia, né, colocada para fora, que é assumir riscos. Era nesse ponto que eu queria chegar com você, porque uma das coisas que a gente vê na maioria das organizações é que o intraempreendedor não tem muito com assumir riscos, não. Agora, quando você colocou, por exemplo, na universidade corporativa, eu acho que faz todo sentido, aí sim, porque ele dispõe de mais iniciativa, de mais ousadia, o que não é o caso de todas as organizações. E é por isso, professor, que no final, eu vou colocar aqui na minha tela a pesquisa, no final, eu tive 52 trabalhos selecionados dos iniciais 124. Mas isso por quê? Porque em alguns trabalhos não eram organizações que tinham esse perfil mais aflorado. E, assim, na leitura mais a fundo, assim, dos artigos, né? Eu e os outros pesquisadores que estivemos aí encabeçando essa pesquisa, a gente viu que não. Esses aqui são universidades corporativas, esses aqui não. E tem todo sentido. Mas esse não era o foco da pesquisa, né? Ver, desses aqui, o que são universidades corporativas ou não. O foco era identificar as principais características, o perfil intraempreendedor e a relação com o desempenho organizacional. Mas cabe também uma outra pesquisa a respeito disso, né? Universidades corporativas, organizações tradicionais, e essa relação com o desempenho. Exatamente não. A tua pesquisa é interessante. Agora, quando você disse que essas 52 publicações que você se baseou, ela tem essa característica. As outras você teve que excluir. Tive que excluir. Tive que Muito excluir bem. porque não citava nenhum perfil intraempreendedor, então citava, no título tinha relação com intraempreendedorismo, mas na leitura realmente não tinha relação com o objetivo dessa pesquisa. Então, quando a gente ia ler mais a fundo, aí não, aqui não é o que a gente precisa aqui para responder a nossa pergunta, para o nosso problema. Por isso que foram excluídos, realmente. Muito bem. Olha, se algum dos nossos colegas assim, olha, tiver alguma pergunta para a Ana Nery, pois esteja à vontade para perguntar. Então Eu, vamos lá, que- deixa eu ver se. Opa. eu queria, na verdade, trazer uma colocação, porque eu acho que a revisão de literatura, a revisão sistemática, bibliométrica, o que seja, ela tem uma grande importância de conseguir trazer discussões e, a partir dali, saírem novas pesquisas, até mesmo os autores, né, e a Ana Nery colocou também isso, que durante a apresentação, que sirva de base para outras pesquisas. Eu acho que é exatamente nesse sentido. Eu fiquei aqui pensando, e da minha forma eu acabei pensando em alguma coisa nesse sentido, que depois eu vou trazer para o artigo do outro grupo, né? O quanto poderia, por exemplo, a gente fazer associação da questão do intraempreendedor, e seja com o construto da liderança, tentar restringir um pouco mais em função do construto do desfecho como desempenho organizacional, mas segmentando, pensando em pequenas empresas, em médias empresas. Eu já fiquei pensando em outras formas de utilizar esses dados que você trouxe para construir uma nova pesquisa com base nesse posicionamento. Então, eu acho que é um aspecto bem interessante desse tipo de pesquisa, que ele proporciona a possibilidade de mostrar o que tem na literatura, o que dá para explorar, que caminhos são encontrados como lacunas, o que lacunas ali naquele primeiro momento, claro que depois teria que se investigar mais profundamente a partir de outras ideias, porque pode ser que a gente comece a sair muito do eixo da parte original da pesquisa, e aí a gente vai pesquisar se, por exemplo, já foi feito alguma coisa assim ou se não foi, mas é isso que eu queria complementar. Eu acho importante esse tipo de pesquisa nesse sentido. Muito bem, Alex. Muito bem colocado. Eu acho que a Naneri tem alguma coisa a responder. Então, só ratifico assim o que o Alex falou, porque só nessa apresentação aqui, quer dizer, na medida que a gente construiu o artigo, a gente identificou aqui duas lacunas. Mas agora eu já estou abrindo os olhos para outras lacunas. Por exemplo, a questão da universidade corporativa, que é outro tema que eu tenho interesse em pesquisar.
né? E que não foi o foco da pesquisa. Então, daqui já sai outra pesquisa, com certeza absoluta. Então, daqueles cento e poucos artigos iniciais, então, destes, eu já posso analisar quais são, de fato, universidades corporativas e quais não são, né? E é um incentivo realmente para as organizações pensarem. Se forem universidades corporativas, vão ter perfis mais intraempreendedores e tem relação com o desempenho organizacional, porque isso já foi identificado nessa pesquisa, né? Então, o grande desafio para as organizações hoje é justamente se sobressair, é se manter no mercado, é se destacar, é sobreviver, ter mais lucratividade, etc., como a gente já conhece, né? Toda essa história. E elas querem saber o que é que eu posso fazer para permanecer, para me destacar. E talvez seja a saída, né? E talvez porque cabe pesquisa aí para a gente provar realmente que é isso. Então, só ratifico o que a Alex falou, porque na medida que eu apresentei e que o professor foi questionando, eu já fui abrindo minha mente para outras lacunas que eu inicialmente não tinha identificado. É Só por isso que é falando, importante essa troca aqui, né? professor, desculpe interrompê-lo, só para enaltecer um pouquinho a questão do que a Ana está falando, sou o professor Ricardo Ferreira, trabalho no Cefet Rio de Janeiro, estou aqui também como assessor aqui da sessão, e um ponto que me chamou a atenção é o seguinte: o intraempreendedorismo pode ser uma preparação para as pessoas virarem empreendedores quando deixarem o mundo corporativo. O mundo corporativo é um mundo muito curto, a vida, né? Então, a gente tem uma base aí de 30 anos, em média 35 anos, e ao sair, algumas pessoas ficam meio perdidas. Para onde eu vou, o que eu faço, por que eu faço. Se a gente criar uma cultura de empreendedorismo, onde as pessoas podem desenvolver ideias, isso pode gerar uma capacidade de pensar pós-corporação. E aí abrir um negócio e a gente criar um aspecto de desenvolvimento. Isso foi feito na década de 80 com um programa fantástico que tinha no governo, se não me falha a memória, no Fernando Henrique, chamado Brasil Empreendedor. As pessoas tivemos um período de privatização muito forte das empresas estatais, das telecoms, quando acabou a Embratel, entre outras, e aí foi criado esse Brasil Empreendedor justamente, porque as pessoas não sabiam o que fazer pós-privatização. Então, o intraempreendedorismo pode ser a semente para que as pessoas, quando saírem das organizações, tenham alguma forma de trabalho ou de sobrevivência, seja por necessidade, seja por oportunidade, mas o empreendedorismo, na minha opinião, é a chave de relevância para as pessoas sobreviverem no nosso país. Então, Paulo, olha, você colocou um aspecto muito interessante, que é o trabalho do Paulo aqui também. O Paulo, ele que, olha, até eu gostaria que você ficasse também junto com os colegas para comentar isso. Ele faz uma relação entre as metodologias de ensino e o empreendedorismo, um tipo de educação assim, empreendedora que estaria relacionado às metodologias de ensino. O Paulo está aí, Paulo? Oi, Tá? professor. Estou sim. Então vamos lá. Então vamos bater um papo aí, o professor Ricardo também, o que ele colocou foi interessante, porque você disse nesse projeto do Fernando Henrique, com as privatizações, muita gente vai ter que se educar para uma nova realidade para o mercado, né? Então, Paulo, uma das perguntas que eu gostaria que você dissesse assim, eu sei que é uma revisão sistemática da literatura, assim apenas, né? Mas essas metodologias ativas, elas contribuem assim para o empreendedorismo? É porque elas estão voltadas principalmente para a solução assim de problemas imediatos? Olha, primeiro eu queria dizer que o colega, o professor Ricardo, que eu concordo com o que ele falou, realmente eu vejo que o empreendedorismo é o caminho para ajudar vários problemas no nosso país. E complementando o que o professor acabou de perguntar, acredito que sim, porque quando se trabalha a educação empreendedora, tanto que o trabalho realmente foi voltado para metodologias de educação empreendedora, voltando, como eu disse anteriormente, voltado até para desenvolver não só o aspecto de empreender, mas também habilidades que o aluno, o estudante possa desenvolver e assim traçar o seu caminho, né? Por exemplo, traçar o que ele quer alcançar. Então, assim,
Nessa pesquisa específica, inclusive fica até, eu estou trabalhando também, a minha dissertação é voltada para a educação empreendedora, e eu acredito que essas metodologias ativas de ensino não só ajudam ao aluno desenvolver a parte de empreendedorismo para questões até sociais, para questões de crescimento profissional, de empreender, de formar a empresa também, mas como também desenvolver habilidades que ele possa, independente da profissão ou do caminho que ele queira seguir, a educação empreendedora, através do empreendedorismo, pode ajudar a formar essa personalidade daquele aluno. Não sei se foi muito bem o que o senhor está perguntando. Olha, mais uma provocaçãozinha só, depois eu passo para os colegas. Isso seria do aluno aprender a pensar assim estrategicamente? Sim, com certeza. Eu acredito que a educação empreendedora ela abre, vamos dizer assim, a mente do aluno para que ele tenha uma visão mais ampla, uma visão ampla de tudo, tanto da sua vida profissional como de empreendedorismo, por exemplo, o aluno ter, dentro da educação empreendedora, ter uma educação financeira. Uma Sim, suposição. Ele vai abrir a mente dele para poder ele ter, poxa, eu sei como é que eu posso, por exemplo, guardar meu dinheiro, como é que eu posso investir, como é que eu posso fazer mais dinheiro e assim, de repente, solucionar problemas sociais ou então problemas dele. Então, eu vejo que a educação empreendedora pode sim, pode sim. a tua dissertação de mestrado, você entrou no mestrado agora, você está fazendo para o mestrado. Ela tem a ver com isso ou esse artigo ele foi lateral? Não, minha dissertação de mestrado tem a ver sim com isso. O tema da minha dissertação é Educação Empreendedora e a Pedagogia Crítica de Paulo Freire. Então, eu vou fazer essa abordagem, vamos dizer, essa convergência. E esse artigo foi escrito porque tanto eu como a Maria Vitória, que está aí presente, nós trabalhamos assim. A nossa dissertação é voltada para a educação empreendedora. A gente uniu o que a gente já pesquisava e decidiu justamente pesquisar sobre metodologias, que é algo que a gente não encontra muito. Então, foi justamente isso o que nos impulsionou a fazer essa pesquisa. Muito, muito boa essa associação assim com o Paulo Freire, né? Assim da palavra geradora de estar dentro da realidade, dentro assim da realidade que ele está vivendo. E aí, Vitória, pode falar que é a tua vez. Como o Paulo falou, eu já pesquisei educação empreendedora desde a graduação, né? Meu TCC foi sobre a educação empreendedora no ensino médio. Então, quando eu chego no mestrado, o Paulo já estava, fizemos essa disciplina juntos, o artigo foi oriundo dessa disciplina, né? E casou assim a ideia, né? Ele já ia pesquisar educação empreendedora, eu também já vinha pesquisando. Então, inicialmente, quando a gente pensou em metodologias de ensino, seriam metodologias de ensino que poderiam ser replicadas para o ensino médio, né? Que era algo que eu já pesquisava. Só que quando a gente faz as pesquisas, né, nas bases, não encontra muito no ensino médio. Geralmente é voltado para nível superior, as metodologias ativas. Então, resolvemos fazer a pesquisa no geral mesmo. Mas a questão de desenvolver o aluno, assim, nessa perspectiva mesmo que eu trago da questão de que no ensino médio não trazem metodologias ativas. E por que não? Deveria sim já tratar o estudante de nível médio já trazendo essas metodologias ativas, resolução de problemas e no ensino superior ser mais aperfeiçoado. Então a ideia casou e deu nesse artigo aí que para mim foi um dos desafios, né, chegar no mestrado e já escrever um artigo assim, mas é isso aí. Muito bem, muito bom, Vitória. Muito bem mesmo. Se algum dos colegas quer fazer mais alguma consideração? Eu Só queria. complementar, professor, em relação à colocação do Paulo e a colocação da professora Maria Vitória, é o seguinte, a questão da educação empreendedora, ela é uma coisa que vem se construindo ao longo dos anos, principalmente na década de 90 para cá. Eu faço parte desde a fundação lá do Sebrae, na década de 80, a gente começou a fomentar o Sebrae e começamos a desenvolver essa educação empreendedora lá atrás dos pequenos empresários. Só que a gente percebe hoje, e aí é onde vai a minha pergunta, que como a educação empreendedora, ela, de uma certa forma, ela pode ser trabalhada hoje, principalmente em duas frentes. Uma, a questão, como o senhor falou com muita propriedade, da educação empreendedora por necessidade,
e outra é a educação empreendedora por oportunidades. São duas ações diferentes. A gente tem as startups, que cada vez mais se popularizam hoje dentro do mercado, e tem aquela pessoa que quer sobreviver e utiliza o empreendedorismo como uma das formas de sobrevivência. A minha pergunta é, dentro dessa pesquisa de vocês, vocês levarem em consideração esses dois públicos, são dois públicos muito diferentes, tá? O público que tem a ideia de oportunidade pode ser um investidor, pode ser um filho do empresário, e aquele que é de necessidade, ele vai abrir basicamente vender um doce, sobreviver, vender até uma comida na praia, alguma coisa no tipo. No trabalho de porque vocês falam aqui, perfil, personalidade, comportamento e competência. Então, dentro desse contexto, vocês separaram esses dois tipos de empreendedor, até para que tivesse aí uma definição mais clara de quem é um e quem é o outro? É essa a pergunta que eu gostaria de levantar para tanto o Paulo quanto a Cristiana Guedes. Muito bem, muito bem. São Paulo, o Vitória. Tá, eu vou responder essa. Não, a gente não chegou a fazer essa separação. Foi realmente analisando os artigos que a gente percebeu essas questões das metodologias, né? A gente não conseguiu distinguir, até porque eles não trazem especificamente as pesquisas empíricas, né? Onde foi feito os países. Geralmente falam que é universidade, universidade pública, universidade privada. A gente tira assim na lógica quando os artigos são dos Estados Unidos, é universidade privada. Então a gente tira por esses resultados, né, dos empíricos, mas que não houve essa separação na hora da pesquisa. Porque, complementando a Vitória, Ricardo, quando nós fizemos, tanto que eu também falei na apresentação que foram vários países, ou seja, foram pesquisas que existiram em vários países. Então, teve essa diversidade cultural e a gente conseguiu ter uma visão mais ampla. Contudo, nessas pesquisas que encontramos, eles não especificam diretamente que os alunos, por exemplo, se os alunos estão com o intuito de ser por necessidade, por oportunidade, como disse, o foco era apenas a ver se a metodologia de ensino estava sendo efetiva ou não. Você está entendendo, professor? Aí, assim, cabe, de repente, uma outra pesquisa para saber sobre isso. Contudo, assim, nesse momento não era o foco. E eu vejo que também, talvez, nesse foco que o senhor falou, talvez, assim, até metodologia talvez não entre. Entre, assim, por exemplo, educação empreendedora, que é que desenvolve no aluno? Ele aprender habilidades de empreender ou então aprender habilidades. O senhor está entendendo? Sim, Então, assim, fica uma dica para vocês, entra dentro do GEM, tá? Que é um grande fornecedor de dados, fomentador de dados do mundial, e você foca isso dentro do Brasil. E lá dentro do Brasil você consegue, de uma certa forma, ver o apanhado dos anos que aconteceu da educação empreendedora. E lá você consegue, basicamente, aí, trabalhar essas ações de como isso está sendo trabalhado hoje nas universidades, nas escolas, nas entidades, e aí isso, de uma certa forma, vai te ajudar muito no desenvolvimento do trabalho e até dar umas perspectivas mais à frente em relação aos seus estudos. Mas parabéns, de antemão, pela apresentação sua, da Ana Nery também, que eu nem acabei de cumprimentar, mas fantástico. Eu achei esses dois temas aqui, e o tema também do Alex, também muito interessante. Desculpa abrir essa frente de debate, mas é porque é um tema que eu sou extremamente apaixonado e eu gosto muito de debater sobre isso. bom, professor, Olha, a gente agradece muito a tua contribuição, essa Ricardo, que realmente, olha, você deu dicas muito boas aí para o Paulo aí, Paulo, que olha, uma dica muito boa, viu, aí do professor Ricardo, viu? ótimo, eu agradeço demais, agradeço as considerações aí dos professores. Eu posso Agora eu dar uma gostaria. contribuição rapidinha, professor? Oi. Posso dar uma contribuição Claro, rapidinha? lógico, claro. Então, sobre o que o Ricardo falou, eu queria dizer também que a educação empreendedora é algo que eu sou apaixonado. Eu fiz Sebrae, fiz o Empretec, Ricardo, do Sebrae. E sobre o que ele trouxe do GEM, essa contribuição, o GEM é fantástico, né? O GEM, eu fiz um artigo que está, você vai apresentar num congresso, um artigo, porque você tem 2.000 respondentes para cada ano. Então, fiz um artigo quantitativo magnífico com dados que, quando eu ia conseguir coletar
2.000 respostas. Então, assim, o GEM é algo que ajuda muito para quem quiser fazer pesquisas quantitativas, eu acho um excelente caminho. Agora, falando da pesquisa dos colegas, pensando que a revisão sistemática é um estudo transversal, eu acho que, se for o caso, eles pensando em utilizar, eleger uma metodologia ativa, por exemplo, e utilizar essa metodologia ativa fazendo uma pesquisa longitudinal, momento T1, depois faz a metodologia ativa, o momento T2, e quantitativamente compreende o quanto a metodologia Tá, ativa cooperou nesse sentido. Eu acho que dá para fazer um perfeito, trabalho bem nesse sentido aí. perfeito. Boa colocação, né? Muito boa. Muito bom mesmo. Agora, para você, Alex, uma última pergunta só para o teu trabalho. Quando você chegou nessas 5 categorias, né? O financiamento para investimento, modelagem, marketing, comportamento do consumidor, inovação e tecnologia, estratégias. Você excluiu alguma categoria? Teve uma categoria que teve um número bem menor de artigos representados, né? Que foi a categoria de inovação e tecnologia. Mas, analisando, eu fiquei na dúvida se eu acreditaria os dados encontrados e colocados dentro dessa categoria em outra categoria. Mas no final, mesmo tendo 3, 6, 9, uns 10 aqui, uns 10 artigos, 10, 11 categorizados nessa categoria, eu identifiquei que era importante ela permanecer ali justamente pela forma como a qual os artigos estavam sendo abordados. Então, Sim. não foi um trabalho simples fazer essa categorização, porque teve que se ler os trabalhos, as professoras leram e a gente teve que debater sobre qual estaria indicado em qual categoria. Eu acho que não dá para tirar. O que tiraria, se fosse o caso que nós cogitamos e conversamos, foi sobre essa questão da inovação e tecnologia, mas da forma como está construído, seria só essa dúvida que pairou em algum momento, mas ainda assim se manteve categorizado dessa forma. Muito bom. Olha, pessoal, foi um debate bem produtivo. Parabéns a todos vocês, Paulo, nossa Alex. Pena que a Suzete, quando não pôde ficar, que seria interessante se ela tivesse ficado. Ana Neri, muito bem nessa apresentado. Agora, Vitória, parece que tem que fazer uma avaliação do trabalho. Olha, eu li alguma coisa na tela. O que que Já é para isso? coloquei o link para os participantes avaliarem a sessão no final. Mas tem algum formulário ou eles se fazem por que modo? É só apertar o link aí já direciona para você fazer a avaliação. Isso. É importante, viu, pessoal? Dar um retorno aí para o pessoal do SEMEAD, porque o SEMEAD está cada ano assim se aperfeiçoando cada vez mais. Tá? Então, vamos dar uns 2 minutinhos, né? É rapidinho, Vitória? É, né? É rapidinho. Já é rapidinho. Inclusive, eu mesmo já fiz, Vitória. Já. Ah, já fez também. Ok. Então, olha, agradecendo também ao nosso professor Ricardo aí, que muito colaborou, e é assim, né? Vocês sabem que um trabalho de pesquisa ele não é para individual, a contribuição dos colegas, né, sempre ajuda muito, né? Então, pessoal, olha, eu passei também um videozinho aí para a Vitória, depois você compartilha com eles. Deixa eu abrir aqui É o sobre link. vocação acadêmica. Como que é importante tudo isso, né? Assim, principalmente para quem está iniciando na pesquisa. Estou abrindo aqui para compartilhar o link. Isso. Isso, compartilha o link com os colegas. Esse é um podcast que eu fiz aqui na universidade, aqui com o professor Vitor, né? E está com 7.000 e tantas visualizações, tem ajudado muita gente, né? Eu gostaria do comentário de vocês. Assim, mas comentário crítico, né? Porque é isso que ajuda, como nós fizemos aqui na nossa sessão, né? É o comentário, é o debate, é a sugestão, é disso que, assim, que a universidade vive, né? Você conseguiu achar, Vitória? Você está Consegui. procurando. Entra no teu e-mail aí. Consegui. O link do vídeo. Isso.
esse link abaixo aí. Se alguém puder, assim, for assistir, ou quem tiver alunos também, porque pretende fazer, colegas, uma pós-graduação, eu acho que ajuda muito, viu? Então, Vitória, acho que é isso. Olha, muito obrigado também pela tua participação, assim, pelo teu apoio, pelo teu trabalho. E nós da academia, nós estamos sempre nos vendo, né? Com certeza. Foi um prazer estar com todos vocês na sessão. Qualquer coisa, estou inteira à disposição sempre. Um grande abraço a todos. E Um parabéns grande pela abraço. apresentação. Obrigada a todos pela colaboração. É um grande desafio ser assessora assim, já chegando no mestrado e ser assessora de sessão em um Não, mas evento como você é o se saiu SEMEAD. muito bem, viu? Muito obrigada. Obrigado, Obrigada a todos. Tchau, obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom. tchau. Um grande Tchau. abraço Tudo a de bom todos. para vocês aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, muito Tchau. obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Pronto. Boa noite. Pá. Então, acho que é isso. Pronto.